alunos, essa semana a gente vai estar trabalhando um pouquinho de grammar, que é gramática, a gramática da língua inglesa. E a gente vai estar falando sobre o uso dos adjetivos no comparativo e no superlativo. Comparativo, como o nome já diz, é para se fazer uma comparação, comparar uma coisa com outra ou uma pessoa com outra, e o superlativo é comparar uma pessoa ou uma coisa com um grupo no qual ela está inserida. Vamos lá, continuem aí comigo que a gente vai ver mais para frente, mais detalhadamente o uso deles. Bom, vamos começar então entendendo um pouco mais do comparative, que é o comparativo, que, como eu já disse, a gente usa para comparar uma pessoa com outra ou uma coisa com outra. Vamos ver aqui o John, ó. O John, eu vou falar que o John é alto, então John is tall, porque tall é o adjetivo que fala que a pessoa é alta em inglês. Agora, se eu quiser comparar a altura do John com uma outra pessoa, aqui no caso o Peter, eu vou falar que John is taller, né? Eu coloquei esse ER aqui, por quê? Porque eu estou fazendo uma comparação, e quando eu estou fazendo uma comparação e o adjetivo é curtinho, a gente acrescenta esse ER aqui no final, né? E esse then aqui é o do que, né? O que vem o mesmo significado de do que. Então, John is taller than Peter. Então, John é mais alto, né? Eu tô fazendo uma comparação, esse ER aqui no final do adjetivo, ele vai dar esse sentido de mais, né? Então, o John, ele é mais alto do que o Peter. Então, quando eu fiz uma comparação, né? No inglês, eu uso comparative. Bom, e o superlative, a gente tem, né, o superlativo, que é quando a gente compara uma pessoa ou uma coisa com um grupo no qual ela está inserida, né? Aqui, continuando falando do John, né? Lá eu falei que o John, ele era mais alto que o Peter, então eu estava fazendo uma comparação. Então, no alto, que é o adjetivo tall, eu coloquei lá o ER, para fazer a comparação entre o John e o Peter. Mas aqui, ó, eu tô falando que o John, ele é o jogador mais alto no time. Eu tô comparando ele com o resto do time. Eu não tô comparando ele só com uma outra pessoa. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu usei o superlative, né? Eu coloquei o EST no final do adjetivo tall, que é alto. Então, o John is the. The é o artigo o. Então, o John, ele é o mais alto, o jogador mais alto no time. Vocês viram a diferença? Comparativo, eu estou comparando o John com o Peter. E o superlativo, eu estou comparando o John com o restante do grupo, né? Com o time inteiro. Então, ele é o mais alto. Ele é o mais alto, eu usei o EST no final. E agora, ele é mais alto que, eu usei o ER. E como a gente está falando de gramática, gramática tem regras. E o comparative não podia ser diferente, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma comparação com um adjetivo que ele é longo, que ele tem mais que uma sílaba, o que a gente faz? A gente coloca o more antes dele. Então, eu peguei aqui, ó, o exemplo, o adjetivo expensive, que é caro, né? Então, se eu quiser dizer que algo é mais caro que outro, eu vou usar more expensive, tá? Uma coisa é more expensive than, do que outra, né? Se o adjetivo ele for curtinho, for uma sílaba só, num geral, a gente coloca o ER ao final dele, tá? Eu sei que faria mais sentido a gente colocar assim, pensando no português, colocar tudo more, né? Tudo more antes. Mais caro, mais frio, mais legal, então vamos colocar tudo more. Mas não é assim, tá? Quando o adjetivo for curtinho, não é o more que a gente coloca na frente. A gente vai ter que colocar o ER, o R ou o IER no final. Depende de qual regra que ele se encaixa. Vamos lá ver elas melhor. Ó, se o adjetivo
for com uma sílaba só, no geral a gente coloca o ER. Coloquei aqui o cold, que termina com D, né? Aí eu quero dizer que um lugar é mais frio que o outro. Então, eu vou colocar colder. Colder than. Eu não posso colocar more cold, tá? Tá errado more cold. More cold não existe, tá? Porque o adjetivo aqui é curtinho. Então, eu vou colocar o ER no final dele. Aí, se o adjetivo ele já termina em E, eu não vou colocar mais um E. Eu só vou acrescentar o R, que é o caso aqui do nice. Nice é legal. Eu quero falar que uma pessoa é mais legal do que outra. Então, eu vou falar que ela é nicer than. Ela é mais legal do que. Aqui, a gente tem o adjetivo terminado em CVC. Consoante, vogal, consoante. Que é o caso aqui do big. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Terminou em CVC, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? Dobra a última consoante. Então, ó, o G a gente vai dobrar e depois vai acrescentar o ER. Então, se eu quiser dizer que uma coisa é maior do que a outra, é bigger than. E, por final, a gente tem os adjetivos que eles são terminados em consoante mais Y. Se ele for terminado em vogal mais Y, não muda nada. Mas se for terminado em consoante mais Y, que é o caso aqui do nosso happy, que é feliz, né? Happy, o P, consoante, mais o Y, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o Y, no lugar dele a gente vai colocar o I e depois acrescentar o ER, né? Então, falar que uma pessoa é mais feliz do que a outra, ela é happier than. E aqui mais algumas regrinhas de comparative, né? Com alguns adjetivos, então tem alguns adjetivos, eu deixei aqui os exemplos dos adjetivos, a gente pode tanto usar o more antes quanto acrescentar o ER no final, né? Então, ó, o simple, que é simples, pode ser tanto simpler quanto more simple, tá? Não tem diferença. Para eu falar que uma coisa é mais simples que a outra, eu posso tanto colocar o ER no final, simpler, ou colocar o more antes, more simple, tá? Clever é esperto. Eu posso tanto colocar clever ou more clever, tá? Qualquer um dos dois é aceito. Quiet, que é quieto. Quieter, né? Ou more quiet. Qualquer um dos dois é aceito para se fazer uma comparação, para dizer que que um lugar é mais quieto que o outro, que uma pessoa é mais quieta que a outra. Narrow é estreito. Pode ser tanto narrow ou more narrow, tá? Qualquer um dos dois é aceito. Então, com esses adjetivos aqui, vocês podem usar qualquer uma das duas formas, ou com o more antes do adjetivo, ou o ER no final dele, tá bom? E para finalizar, tem alguns que eles são irregulares, eles têm as suas formas próprias de comparativo, que é o caso de good, que é bom, e well, que é bem, né? E o comparativo deles é better, é melhor, dizer que algo é melhor que outro. O de bad, mal, ou bad, ruim, é worse, que é o pior. Tal coisa é pior que outra. Far é longe. E para longe a gente pode ter tanto further ou a gente pode também ter farther, né? Qualquer um desses dois é aceito para se dizer que um lugar é mais longe que o outro, tal coisa está mais longe do que a outra, tá? Então essas são as regrinhas do comparativo, para a gente formar o comparativo na língua inglesa. Bom, e aqui tem as regras do superlative, que as regras elas são basicamente parecidas, né, com a do comparative, né? Elas são regras bem parecidas, só que o uso é diferente. Por quê? Porque o superlativo a gente vai usar quando a gente vai estar falando de uma coisa que é a mais, né? Ela é a mais de um grupo, né? Ela é a mais alta, ela é a mais baixa. Então, o superlativo, ele eleva uma coisa em relação a várias outras. Quando eu quero comparar uma coisa, usar um adjetivo para comparar ele
com uma porção de coisas, né? Eu quero dizer que o carro é o mais caro, né? Como ele é um adjetivo longo, eu vou colocar antes dele o most. Tanto que vocês lembram que no comparativo era o more, que eu estava comparando um carro com o outro, né? O preço de um carro com o outro. Agora, se eu quiser dizer que tal carro é o mais caro de todos, eu vou colocar que ele é o the most expensive, o mais caro, tá? E o most também, igual o more, ele vem antes do adjetivo. Não adianta eu colocar the expensive most ou most the expensive. Tem que vir o most antes do adjetivo, tá? Se o adjetivo for curtinho, com uma sílaba só, no geral, acrescenta-se EST, né? No final dele, para dizer que algo é o mais, né? Aqui, no caso, a gente tem cold. Então, fica the coldest, o mais frio. Então, eu coloquei esse EST para dizer que é o mais, tá? O lugar mais frio do mundo. The coldest place in the world, né? O lugar mais frio. Aqui a gente tem também os adjetivos que terminam com E. Aí, como ele já termina em E, eu não vou acrescentar mais um EST. Eu vou acrescentar só o ST, que é o caso de nice, legal. Aí, quando eu quero dizer que uma pessoa é a mais legal, eu vou falar que ela é the nicest, né? A mais legal. Os adjetivos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante. O que a gente vai fazer? Dobra a última consoante e acrescenta o EST. Aqui o exemplo. Big, grande. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Terminou em CVC, então vamos dobrar o G para depois acrescentar o EST. Então, the biggest, o maior, né? E adjetivos que eles são terminados em consoante. Não adianta, com vogal e Y, não entra nessa regra, tá, gente? Com consoante Y, o que a gente faz? A gente tira o Y e no lugar dele a gente vai acrescentar IEST. Então, ó, happy, que é feliz, termina em consoante P mais Y. O que a gente vai fazer? Corto o Y, coloco o I no lugar e acrescento o EST. The happiest, o mais feliz. Então, essas são algumas regrinhas de superlativo. Continuem aqui comigo que a gente vai falar das outras. Bom, e aqui a gente tem as regrinhas finais de superlative, né? De superlativo. Da mesma forma que esses adjetivos, ele aceita tanto o more quanto o ER no final para o comparativo, quando eu vou falar de superlativo, ele também aceita tanto o most na frente, né, quanto o EST no final. Então, ó, simple, que é simples, pode tanto ser simplest quanto most simple, né, o mais simples. Clever, que é esperto, pode ser cleverest, né, o mais esperto, ou most clever, as duas formas são aceitas. Quiet, quieto. Quietest, né? Ou most quiet, qualquer um dos dois. Narrow, estreito, pode ser narrowest ou most narrow, né? Pode ser qualquer uma das duas formas aqui, é aceito para se falar que algo é mais simples, que algo é o mais simples, que alguém é o mais esperto, que algum lugar ou alguma pessoa é o mais quieto, que alguma coisa é a mais estreita, tá? Então, esses daqui, eles aceitam tanto o most na frente quanto o EST no final. E da mesma forma que temos irregulares no comparativo, para fazer uma comparação com outra, a gente tem, né, no superlativo. O good e o well, que é bom e bem, eles viram the best, né, o melhor. O bad, tanto para mal quanto para ruim, vira the worst, o pior. O far, que é longe, pode ser the furthest ou the farthest, né? O mais longe, o lugar mais longe. Então, é bom vocês lembrarem que
Com comparativo é more e ER, e com superlativo é most e EST. Bom, aqui nós temos a atividade 5, lá da página 24 da apostila, que nos diz o seguinte, ó. Complete the sentences using the comparative or the superlative forms. Então, complete as sentenças usando as formas ou de comparativo ou de superlativo. E como que eu vou saber quando que eu devo usar o comparativo ou o superlativo? A gente vai saber pelo contexto aqui de cada sentença. Vamos só lembrar antes, ó, as estruturas. A estrutura de superlative geralmente vem com o artigo na frente, que é o the, que ele pode ser o ou a. Aí vem o most, né, antes de um adjetivo longo, ou o EST no final de um adjetivo curtinho. E a gente usa o superlative para falar de alguma coisa em relação a um todo ou a um grupo, para dizer que algo é o mais, né? Tanto que é por isso que vem o artigo na frente, né? O mais, a mais daquele total. E o comparative, como o próprio nome já induz, né, é uma comparação. A gente está fazendo uma comparação entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. E geralmente a estrutura vem com o more na frente de um adjetivo que é mais longo, né? Vocês pensem assim, ó, se já é longo, eu não tenho como incluir mais 2 letrinhas ao final dele ou 3 letrinhas ao final dele. Então, eu tenho que incluir antes dele, separado. Então, se é longo, eu vou colocar o more antes. Se for curtinho, o ER ao final. E, no geral, né, geralmente, quando a gente está fazendo a comparação e os dois elementos, eles estão naquela oração, né, eles estão claros, explícitos naquela oração, a gente vai usar o then, que é o do que. Vamos lá aqui, ó, na primeira, letra A. I think mathematics is, eu penso, eu acho que matemática é difficult English. Então, a gente vai ter que montar a frase assim, ó. Eu acho que matemática é mais difícil do que inglês. Como aqui eu estou comparando uma matéria com a outra, estou comparando uma coisa com outra, então eu preciso usar o comparative. Então, eu vou ter que montar aqui, ó, com o difficult na estrutura do comparative. Is the Nile, que é o rio Nilo, né? Por que o is aqui do verbo to be tá na frente do substantivo, que é o rio Nilo, né? Ele tá na frente porque é uma pergunta. Quando é pergunta, a gente inverte o verbo na frente para depois vir o substantivo, né? É o rio Nilo. Aí, aqui o adjetivo que a gente tem que usar é o long, né? Que é de comprido, de longo, né? River in the world. Então, ó, a gente está comparando o Nilo, perguntando se o Nilo é o quê? O maior rio no mundo. Então, a gente está perguntando do Nilo em comparação a todos os outros rios do mundo. Então, a gente está comparando um em relação a um todo. Então, a gente tem que usar o superlative. Aqui na letra C, successful é de mais sucesso, né? Aqui é de sucesso. Fantasy movie is Harry Potter. Então, o filme de fantasia com mais sucesso é o Harry Potter. Então, eu não estou comparando o Harry Potter com outro filme de fantasia. Eu estou comparando ele com todos os outros. Ele foi o que mais fez sucesso de todos os filmes de fantasia. Ele é o que mais fez sucesso. Então, é o superlative que eu preciso usar aqui, essa estrutura na letra C. A letra D. The weather today is. Aí a gente tem o good, que é bom. Então, o tempo hoje está. Aí a gente tem o good. It was yesterday. Então, eu tô falando aqui que o tempo hoje, ele está melhor do que ele estava ontem. Então, eu tô comparando o clima hoje, né, com o clima de ontem. Então, aqui a gente vai ter que usar o comparative. Lembrando que
Good é um adjetivo irregular, ele tem uma forma específica para comparative e outra forma específica para superlative. E eu passei para vocês aí no conteúdo gramatical que vocês já têm no caderno. Deem uma consultada lá. Na letra E, this exercise is, este exercício é, easy, é fácil, in the whole book. Então, eu estou falando que esse exercício, ele é o mais fácil do livro inteiro. Então, eu não estou comparando um exercício com outro exercício. Eu estou comparando um exercício com todos os outros exercícios do livro, né? Então, eu estou usando o superlative. Então, é a forma aqui, é a estrutura do superlative que eu tenho que usar. Aqui na letra F, this story is, esta história é, funny, engraçada, that one. Então, ó, essa história, ela é mais engraçada do que aquela uma, né? Provavelmente aquela uma que já se foi falado antes, né? Então, essa história, ela é mais engraçada do que aquela outra, aquela uma que a gente já sabe qual que é. Então, aqui eu tô fazendo uma comparação entre as duas histórias. Aqui na letra G, who is, quem é, funny é engraçado, teacher in school, quem é o professor, então, mais engraçado da escola. Então, a gente está comparando um com um todo, né? Um professor, qual deles é o mais engraçado na escola? Então, é superlative. E aqui, para acabar, na letra H, who is, né? Quem é? Intelligent, inteligente. Student in the class. Então, ó, quem que é o aluno mais inteligente na sala? Então, eu estou comparando um aluno com um total, que é a sala. Eu não estou comparando um aluno com o outro. Lá na página 26, so far I've learned, é o tanto que eu aprendi, né? O quão longe eu aprendi. Aqui na 1, use a forma comparativa dos adjetivos, esses adjetivos aqui, ó, que estão entre parênteses, para completar as sentenças. Vamos lá, ó. Na A, eu estou com 10 anos e Carol está com 9. Portanto, ela é young. Young é um adjetivo novo, nova. Então, ela é mais nova do que eu. Lembrando que o comparativo é quando o adjetivo é curtinho, a gente coloca o ER no final dele, e quando o adjetivo é longo, a gente coloca o more antes. E como a gente vai fazer uma comparação, geralmente a gente coloca o do que depois, que é o than, que é o THAN. Então, ela é mais nova do que eu. Por que me e não I? Porque esse eu aqui está no final da oração. Ele é o objeto da oração, ele está recebendo a ação, por isso que é o me. Aqui na B, ó, suco é, aí aqui na lacuna é para você completar com health. Health é um adjetivo curto também, ó, tem um monte de letra, mas na pronúncia ele é curtinho. Então, ó, suco é mais saudável, health é saudável. Então, o suco ele é mais saudável do que refrigerante. Aqui na C, ó, esta árvore é beautiful. Beautiful é bonita. Então, ela é mais bonita do que aquela planta. Aqui na D, um leão é mais o que? Strong. Outra palavrinha curtinha. Então, ele é mais forte do que um gato. Aqui na letra E, um sofá é mais confortável do que o quê? Do que uma cadeira. E aqui na F, filmes são mais short, é curto. A palavra é curta e o significado dela também é curto. Então, filmes são mais curtos do que
séries televisivas. Aqui na 2, ó, é para sublinhar a opção correta. Então, a gente tem duas opções. A primeira opção é a opção de comparativo e a segunda opção é a de superlativo. E a gente vai ver qual que é a que encaixa melhor aqui no contexto, né? Qual é a opção correta e a gente vai sublinhar ela. Aqui na A, ó, Alicia é. Será que é o comparativo? Mais alta do que? Ou será que é o superlativo? A mais alta. Garota no time de basquete. Aqui na B. Rafael é melhor do que ou the best? O melhor. James, quando a matéria é ciências. Aqui, ó, na C. Sorvetes de cone são mais caros do que ou os mais caros picolés. Aqui na D, para Marta, melancias são mais refrescantes do que ou a mais refrescante fruta que ela já comeu. Aqui na E, ó, 95 foi mais alto do que ou a mais alta pontuação que um estudante conseguiu na competição de matemática. Aí, pelo contexto, vocês vão sublinhar que encaixa melhor, que dá sentido aí na oração. Quando está se comparando uma pessoa com outra, uma coisa com outra, é o comparativo, né? Que é a primeira opção. E quando está se comparando uma coisa, uma pessoa com um total, é o superlativo, que é a segunda opção. Aqui na 3, ó, vamos dar uma olhada no cartaz do filme, o movie schedule, são aqueles cartazes que a gente vê geralmente nos cinemas, falando sobre a programação que está tendo no cinema, né? E a gente vai dar o nome para as descrições aqui, né? Dessas lacunas, o que encaixa como a classificação do filme, o que encaixa como as sinopses, o que encaixa como o gênero, o que encaixa com o horário de apresentação do filme. Vamos lá, ó. O filme que está em cartaz é o Spider-Man Into the Spider-Verse, né? Então, ó, Action Adventure, ação ou aventura é o quê? É a classificação? É a sinopse? É o gênero? É o horário de apresentação? Aí vocês vão ver qual dessas palavrinhas que descreve, que encaixam aqui na lacuna para descrever o que é ação e aventura. Aqui, ó, o Miles Morales, ele se torna o Spider-Man, ou Homem-Aranha da dimensão dele, da realidade dele. E acaba cruzando o caminho, né, com outro Homem-Aranha, né, só que de outra dimensão. E aí, os dois juntos vão ter que parar uma ameaça, algo que está ameaçando todas as realidades ao mesmo tempo. O que é isso? Isso é uma sinopse? Isso é uma classificação? É o gênero? É o horário de apresentação do filme? Aqui, PD. Esse PD é Parental Guidance. Isso daqui tá lá para mostrar que não é livre. É melhor o pai ou a mãe ver antes o filme para ver se aquele conteúdo é adequado para a idade do filho dele. Aí vocês vão ver qual que é a palavrinha que melhor encaixa aqui na lacuna. E aqui, ó, a gente tem 3h50 da tarde, 6h10 da tarde, 9 horas da noite. A gente tem a apresentação aqui também na sala de 3D, que é a 12h50, né? Então, o que encaixa melhor? Qual dessas palavrinhas que encaixa melhor aqui nessa lacuna? E aqui, ó, a gente tem a 4. Vamos para a página 27. As sentenças nas caixas, né, nas caixinhas aqui, elas estão na forma superlativa. O superlativo, lembrando que é aquele que a gente compara uma coisa ou uma pessoa com um total, né? Então aqui, a Rússia, Russia. A Rússia é o. Big é grande. Biggest é o mais grande, né? Country é país. In the world, no
mundo. Então, a Rússia, ela é o país mais grande do mundo, ele é o maior país do mundo, né? Biggest, o maior país do mundo. Aqui, ó, e a gente usou, por que a gente usou o EST no final? Porque big é short, ele é um adjetivo curto. Quando o adjetivo é curto e a gente vai comparar, a gente vai usar ele para fazer uma oração superlativa, para comparar algo a um todo, né? A gente comparou a Rússia com todos os outros países do mundo, então a gente comparou um com um total, né? Por isso que a gente usou o superlativo e não o comparativo. Se eu estivesse comparando a Rússia com outro país, aí eu usaria o comparativo, mas como eu estou comparando ela com o mundo, eu vou usar o superlativo, né? E como big é pequenininho, é uma palavra curta, então ainda cabe a gente adicionar o EST no final dele. E por que, teacher, que a gente acrescentou mais um G aqui? O que tem a ver esse G aqui no final? Olha aqui, é CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. A palavrinha curtinha, o adjetivo curtinho, que é terminado em consoante, vogal, consoante, o que a gente vai fazer? Vai dobrar a última consoante para depois acrescentar o EST, tá bom? Tá lá nas regrinhas que eu passei para vocês já de superlativo e de comparativo. Aqui, ó, a gente tem uma outra oração, mas essa oração, ela tá com um adjetivo longo, ó. Os bilhetes para assistir filmes 3D, eles são mais caros, eles são os mais caros, né? Então, por que aqui, ó, eu não coloquei mais um EST no final, né? Expensivest, né? Porque já é longo, não tem como eu acrescentar mais alguma coisa nessa palavra. Então, eu coloco antes o most. Então, ó, de todos os bilhetes que você pode comprar, né? Tem a meia, né? Tem para determinada profissão, tem os tickets comuns. Dentre todas as opções de bilhetes para se comprar, para assistir filme em 3D, ele é o mais caro de todos, tá? Ele é o bilhete mais caro. Por isso que a gente usou o superlativo. E porque expensive é longo, a gente colocou o most antes, tá? A gente não colocou o EST no final. Aqui, ó. Além disso, tem alguns adjetivos, eles têm uma forma irregular de superlativo, tá? Que você não vai acrescentar nem o EST no final e nem usar o most antes. Por quê? Porque eles têm uma forma específica, que é, ó, tem o good, que é bom. No superlativo, ele vira o the best, que é o melhor. Bad é ruim e ele vira the worst, o pior. Agora, aqui vocês vão completar a lista com os superlativos, as formas superlativas desses adjetivos que estão aqui, ó. Big. Big, a gente já tem aqui, ó, como que ele fica? Fica the biggest, né? Como que a gente vai fazer, então? CVC, né? O the antes, porque é o ou a, né? Dependendo do adjetivo que for, dependendo do contexto, se for feminino ou masculino, né? Então, vai colocar the, que é o artigo, the big. Big é uma palavrinha curtinha, então vai ser o EST no final. Só que tem uma regrinha à parte, ó. Consoante, vogal, consoante. Então, eu vou dobrar o G para depois acrescentar o EST, the biggest, o maior, né? O maior de todos. Beautiful. Beautiful já é um adjetivo mais longo. Então, quando é mais longo, o que a gente faz? The most antes do adjetivo. Então, vai ficar the most beautiful, o mais bonito ou a mais bonita. Cold é curtinho. Comfortable já é longo. Dark, curto. Famous, longo. Fast, curto. Health, curto. Intelligent, longo. E small, curto também, tá? E vocês vão colocar as formas de superlativo para cada um deles. Lembrando que o the tem que vir antes, tá? Porque é o ou a. Como é superlativo, então a gente tem que obrigatoriamente usar aí o artigo antes da forma superlativa. E por essa semana é só, pessoal.